Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou a Ruth do Crochê da Ruth e hoje eu vou dar continuidade ao nosso kit da Moranguinho, que eu vou estar dando início hoje na batinha. A videoaula da calcinha e do bucket já está disponível. Hoje eu vou estar iniciando a batinha com vocês. Para a batinha eu vou estar utilizando o fio Charme, o rosa candy na cor. Deixa eu focar aqui. 3526. Vou estar utilizando a cor branco. 8001. É bem pouquinho, é só pra fazer as manchas do moranguinho. Vou estar utilizando o amigurumi vermelho círculo. 3402. Eu vou estar utilizando o verde bandeira também, amigurumi. São bem pouquinho o verde e o branco. Vou utilizar o lastex para fazer o acabamento. Fita métrica para estar passando as medidas certinho para vocês, que eu vou estar fazendo a batinha para tamanho 1 aninho. Para essa linha eu vou estar utilizando a agulha 2,5 milímetro. Vou usar a agulha de tapeçaria para os arremates e tesourinha. E eu também vou estar fazendo a aplicação dos moranguinhos com o fio polipropileno, que eu gosto de utilizar ele para fazer a colagem dos moranguinhos que eu vou estar fazendo. Que eu vou estar colando esses moranguinhos na batinha. A videoaula desse moranguinho, ele é bem facinho de fazer também, rápido, fácil. Está a videoaula dele tá junto com a calcinha e também com o bucket. Eu mostrei na videoaula fazendo ele também. Então, é isso. Vamos dar início à nossa videoaula da batinha. Vou estar iniciando a nossa aulinha com a batinha. Eu vou estar passando a medida para vocês em centímetros, que assim fica muito melhor para trabalhar. E vocês conseguem trabalhar com a agulha e a linha da sua preferência. E podem fazer do tamanho que desejar, tendo a medida da circunferência da sua cliente, no caso da criança, do busto e do quadril. Eu vou estar fazendo para tamanho 1 aninho, a batinha para tamanho 1 ano, e eu vou iniciar pela parte de cima do peitoral da criança. Eu vou estar fazendo um cordão de correntinhas com 12 centímetros. Aqui eu dei a laçada inicial, prendi minha agulha e eu vou subir 12 centímetros de correntinha e eu já volto com vocês. Aqui, eu voltei com o meu cordão de 12 centímetros, aqui. 12 centímetros de correntinhas. Agora, eu vou subir mais 3 correntinhas, que é pra virar o meu trabalho. 1, 2, 3. Eu volto na quarta correntinha e faço um ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha da base até o final da carreira. Eu vou fazer as minhas e já volto com vocês. Aqui, cheguei no final do meu cordão de correntinhas, fiz um ponto alto para cada correntinha da base. Agora eu subo 3 correntinhas, viro o meu trabalho. E aqui eu vou trabalhar em pontos altos em relevo. Eu vou trabalhar um ponto alto em relevo pegando pela frente e um ponto alto em relevo pegando por trás. Um pela frente. Deixa eu minha linha aqui. Um pela frente e o outro por trás.
Eu vou fazer assim até o final da minha carreira, trabalhando pontos altos em relevo, pegando um ponto alto pela frente e o outro por trás, até o finalzinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Aqui, eu voltei aqui, tá meus dois últimos pontos. Tem o ponto da base e o cordão de correntinhas. Não esqueçam de trabalhar nesse cordão de correntinhas, senão vai ficar torto o seu trabalho e não vai dar certo o final aqui, porque eu tenho sempre que terminar com um ponto alto sozinho aqui. É normal, sem ser em relevo. Aqui no terceiro, na terceira correntinha de baixo para cima, eu faço um ponto alto nela. Eu iniciei com um ponto alto normal e eu finalizei com um ponto alto normal. Aqui eu subo 3 correntinhas. Eu vou explicar para vocês aqui. Eu vou trabalhar em ponto alto em relevo aqui no início da batinha, na parte de cima e nas laterais. Eu vou trabalhar esse ponto alto em relevo. Aqui, né, eu tô com 2 centímetros. Eu vou fazer mais uma carreira, eu vou fazer 3 centímetros na parte de cima, em ponto alto em relevo. E depois eu vou começar somente nas laterais e aqui será pontos altos normais. Essa batinha é uma criação minha. Eu fiz uma há uns 2, 3 anos atrás para uma nenê de 3 meses. Eu fiz um kit para mãezinha, que era também a calcinha, o bucket e a batinha. E agora, depois de uns 2, 3 anos, teve uma mãe que me olhou meus trabalhos e ela queria uma batinha igualzinha àquela que eu tinha feito há uns anos atrás. Então, eu vou estar gravando a videoaula aqui para vocês dessa batinha que eu criei, que eu tô fazendo, que é uma criação minha. E essa é do tamanho de 1 ano. Então, vamos lá. Aqui, eu não lembro ao certo tudo como eu fiz na primeira, que eu fui fazendo e eu não gravei, não anotei nada. Então aqui eu vou estar fazendo, pode ser que eu tenha algumas alterações, tanto na batinha como no bucket e na calcinha. Pode ser que tenha algumas alterações, mas o crochê é isso, nós vamos adaptando, vamos fazendo mudança. A cada trabalho que nós fazemos, vai melhorando e aperfeiçoando ainda mais. Aqui, eu fiz 3 correntinhas, eu viro meu trabalho. E eu vou fazer ponto alto em relevo sobre em cima de cada ponto alto em relevo. Aqui tá por trás, eu venho, faço um ponto alto em relevo por trás. Esse está na frente, eu vou fazer um ponto alto em relevo pela frente. 2. Aqui eu vou começar a fazer a lateral do trabalho. Aqui eu vou começar a aumentar esse trabalho aqui no peitoral para ela criar tamanho para as laterais. Então, eu vou trabalhar 7 pontos altos em relevo aqui. Já fiz 2. Vou pro terceiro. Pego por trás. Quarto pela frente. O quinto por trás, o sexto pela frente e o sétimo aqui por trás. Vocês podem ver que tá ponto alto sobre cada ponto alto em relevo. O de trás tá por trás, o pela frente tá pela frente. Aqui eu já fiz 7, ó. Eu não conto com o cordão de correntinha. A correntinha, o ponto alto da correntinha é um ponto alto sozinho. Depois, no acabamento final em pontos baixos, eu vou trabalhar em cima desses pontos sozinho.
Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui atrás, 7. 7 pontos altos em relevo. Agora eu vou fazer o aumento. Como que eu vou fazer o aumento aqui? Eu venho nesse mesmo pontinho aqui que eu fiz, ó. Aqui tá o ponto alto em relevo que eu fiz por trás. Eu venho no meio dele, entre o ponto alto em relevo e o próximo ponto da base aqui, ó. Eu venho no meio deles aqui e faço um ponto alto. Assim eu criei um aumento. Aqui eu volto fazendo ponto alto sobre ponto alto normal. Primeiro ponto alto em relevo pela frente, aqui por trás. E eu vou fazer assim até me restarem 8 pontinhos aqui, para finalizar meu trabalho. Quando eu tiver faltando 8, eu volto para finalizar com vocês. Aqui, eu voltei, faltando 8 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontinhos. Aqui eu fiz meu ponto alto em relevo pela frente. E aqui no meio deles eu vou fazer meu aumento. Aqui, entre o ponto alto em relevo e o outro ponto da base. Aqui no meio, eu insiro minha agulha e faço um ponto alto. Criei mais um aumento. Aqui eu venho e trabalho normalmente os 7 pontos altos em relevo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui o ponto alto de número 7. 7 altos em relevo depois do aumento. Aqui no cordão de correntinhas, que foi o meu ponto que eu subi, eu venho na terceira correntinha de baixo para cima e faço um ponto alto, ficando assim. Novamente, eu vou fazer mais uma carreira com vocês, para não restar dúvida, e depois eu vou dar continuidade na minha carreira. Eu vou seguir fazendo a mesma repetição, fazendo aqui. Eu já tô com 3 centímetros aqui. Eu vou fazer agora, a partir de agora, eu vou fazer somente pontos altos em relevo na lateral. Eu vou fazer 7 pontos altos em relevo, faço o aumento, trabalho ponto sobre ponto normal. Antes de chegar no ponto alto em relevo, aqui eu vou fazer, aqui é o último ponto que eu fiz o aumento, bem aqui, ó. Em cima dele eu faço um ponto alto normal e entre eles eu vou fazer um aumento. Então eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer com vocês, para não ficar dúvida. Eu vou fazer essa carreira e mais uma, para vocês entenderem bem. Depois, qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo. E vamos fazer até atingir o tamanho desejado, o comprimento desejado da batinha. Aqui eu fiz minhas 3 correntinhas, que da altura de um ponto alto. Fiz meu ponto alto em relevo pela frente. Aqui tá por trás, eu vou fazer por trás. Aqui eu vou fazer um total de 7 pontos altos em relevo. O alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Aqui já fiz 2, vou pro terceiro pela frente. O quarto por trás. Quinto ponto alto pela frente. Sexto ponto alto por trás. E o 7º ponto alto aqui pela frente. Estou com 7 pontos altos em relevo. Esse cordão de correntinhas não conta. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos em relevo. Aqui, entre eles, aqui tá meu ponto, ó. Aqui tá meu ponto que eu fiz o aumento. Aqui, entre esse ponto alto em relevo e esse ponto que eu fiz no aumento, eu vou colocar mais um ponto aqui no meio.
entre eles dois, não é em cima do ponto alto, é entre eles. Faço um ponto alto no meio deles e aqui eu fico com um aumento. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Não vou mais trabalhar em ponto alto em relevo aqui no meio, somente nas laterais. Aqui é só para dar um charminho a mais na nossa batinha. Eu fiz o tamanho de 3 centímetros. Se vocês quiserem fazer maior, com 4, 5, fique à vontade. Para mim, 3 centímetros para um tamanho de 1 ano tá ótimo. Aqui eu vou fazer ponto alto ponto alto normal até o finalzinho da carreira. Aqui até o final da carreira não, até me sobrarem 7 pontos altos em relevo, bem aqui, ó. Quando eu chegar bem aqui nesse ponto alto que eu fiz o aumento, aí daqui para cá restam 7 pontos altos. Então, quando eu chegar bem aqui, antes desse último ponto alto em relevo, eu volto para fazer com vocês. Aqui, eu voltei, ó. Aqui tá meu ponto alto que eu fiz o aumento, bem aqui. Nele, eu trabalho um ponto alto normal. Agora aqui, eu vou ter meus 7 pontos altos em relevo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o pontinho que eu trabalho sozinho aqui na ponta. Então, aqui, entre esse ponto alto em relevo, bem aqui, ó, entre eles, no meinho, aqui eu fiz um ponto alto normal. Eu venho no meio deles, entre esse que eu acabei de fazer e o ponto alto em relevo, eu venho no meio e faço um ponto alto, dando início ao meu aumento. E agora, eu trabalho novamente 7 pontos altos em relevo, normalmente. 2, 3, 4, 5, 6 e o número 7. E aqui o 7º ponto alto em relevo. Aqui ela fica bem escondidinha aqui, ó, prestem bem atenção, não vão esquecer esse ponto alto aqui que é o cordão de correntinhas. Eu venho aqui na terceira correntinha, de baixo para cima, e faço um ponto alto, viu? Aqui novamente eu vou fazer mais uma carreira e depois vocês vão dar continuidade sozinho até atingir o tamanho desejado. Aqui eu vou estar aumentando, vou fazer até dar o comprimento desejado, depois eu volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu precisei fazer e quantos centímetros ficou. Então, aqui eu subo 3 correntinhas, viro meu trabalho e volto fazendo ponto alto em relevo por 7 vezes, 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tá o ponto do aumento. E aqui é o último ponto alto em relevo, no total. Aqui é o 7º. Entre eles, aqui no meio, aqui eu faço um aumento. Coloco um ponto alto no meio dos pontos. E eu volto fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui no primeiro ponto alto em relevo dessa lateral. Eu vou fazer os meus e já volto. Aqui eu cheguei no meu aumento, naquele pontinho que eu fiz de aumento aqui no meio dos pontos, ó.
nele eu trabalho um ponto alto normal. Agora eu vou fazer o aumento novamente. Entre esse ponto que eu acabei de fazer, o ponto alto e o ponto alto em relevo aqui, no meio deles, bem aqui, ó, eu vou fazer um aumento. Eu faço um ponto alto no meio deles, bem no meio mesmo. Agora eu volto aqui fazendo ponto alto em relevo. Esse tá por trás, eu faço por trás. Esse aqui pela frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o sétimo. Aqui na correntinha, eu subo na terceira correntinha de baixo para cima e faço um ponto alto, normal. Aqui eu vou estar dando início ao comprimento da minha batinha. Eu vou aumentar sempre nas laterais, colocando um pontinho aqui um pontinho depois do ponto alto em relevo, do último ponto alto em relevo, eu boto um pontinho no meio deles. Depois do sétimo ponto, venho trabalhando o ponto normal. E aqui, na hora que você for, antes de iniciar o próximo ponto alto em relevo, eu faço um aumento aqui, colocando um pontinho no meio deles também. E trabalho os 7 pontos altos em relevo, normal. Vou voltar no meu trabalho. Aí eu vou trabalhar os 7 pontos altos em relevo. Depois do sétimo, eu faço o meu aumento, coloco um pontinho no meio entre os dois pontos. Trabalho sempre um pontinho depois do sétimo e um pontinho antes do primeiro ponto alto em relevo. Então, eu vou trabalhar carreiras de idas e vindas da mesma maneira, a mesma repetição, até eu atingir o tamanho desejado. Eu vou fazer as minhas e volto para mostrar quantos centímetros eu fiz pro tamanho de um ano. Eu vou fazer os meus e volto com vocês. Bom, aqui eu terminei, pessoal, aqui. Eu já fiz o tamanho desejado. Eu vim fazendo carreiras até dar o comprimento que eu precisava pro tamanho de um ano. Aqui no total ficou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carreiras. Ela tá medindo de comprimento de 16 centímetros e meio. Ó, 16 e meio. E de largura 24. Ó, 24 centímetros de largura. Para uma criança de um ano, a circunferência é 48 centímetros. Então, 24 na frente e 24 atrás vai dar 48 centímetros exato. Aqui ficou com 12 centímetros de início e aqui ficou com 24. Assim ficou com 16,5. É um tamanho ideal para na parte da frente do peitoral da criança. Aqui nós vamos iniciar já a parte da cintura. Como eu vou estar fazendo uma batinha, então eu vou fazer um pouquinho mais larga aqui na cintura para ela ficar caidinha. Então, em vez de eu fazer um cordão de 24 centímetros, eu vou fazer um cordão de correntinha de 26 centímetros. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Aqui, pessoal, eu fiz o meu cordão com 26 centímetros. 26 centímetros de comprimento, ó. Fiz meu cordão com 26 centímetros para ela ficar um pouquinho mais folgadinha, por ser uma batinha, né? Então, aqui
Agora eu vou unir, eu vou deixar esse cordão bem retinho aqui, as correntinhas tudo pra frente, ó. Tomem cuidado pra não ficar torta. Aqui eu venho aqui, ó. E aqui eu vou unir com essa parte, a outra lateral. Eu venho aqui nesse cordão de correntinhas, ó. Bem aqui na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Certifique que tá bem retinho, que está do lado certo da peça. Aqui eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu não vou já voltar, dar início fazendo a frente. Eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu viro a minha peça e hoje eu vou começar a trabalhar pela parte das costas. Eu vou dar início e vou começar a trabalhar aqui nas costas. Então aqui eu vou fazendo um ponto alto para cada pontinho da base, para cada correntinha no caso. E eu vou fazer assim um ponto alto em toda a volta. Na parte da frente eu vou fazer pontos altos normal. Aqui eu não vou mais trabalhar pontos em relevo, eu vou trabalhar pontos altos normal. Mas eu vou fazer o meu cordão de correntinha, o ponto alto sobre cada correntinha. Quando chegar aqui eu volto. Aqui terminei meu ponto alto sobre cada correntinha que eu fiz. Sobre meu cordão de 26 centímetros. Agora eu cheguei aqui na parte dos pontos altos, ó, em relevo. Aqui eu tenho um cordão de correntinha. Lembra que a gente fez o cordão de correntinha antes do ponto alto em relevo? Nele eu venho aqui, ó, e trabalho um ponto alto. Aqui no ponto alto, peraí, eu peguei errado, eu peguei no ponto alto em relevo. Ele fica bem escondidinho, bem aqui, ó. Fica bem aqui no cantinho, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu venho bem aqui no pezinho dele e faço um ponto alto. Volto, agora eu venho aqui no ponto alto em relevo, ó. Esse é o ponto alto em relevo aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Esse aqui é o ponto alto em relevo. Nele eu faço um ponto alto normal. Não vou mais trabalhar ponto alto em relevo. Aqui no próximo, o ponto alto é normal. E eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior. Aqui. Aqui é o último ponto alto em relevo, ó. Esse aqui é o último aqui. Nele eu faço um ponto alto. Aqui no pontinho do aumento, aqui eu faço um ponto alto em cima dele. Agora não vai ter mais aumento nessa parte também. E assim eu vou fazendo um ponto alto para cada pontinho. Chegar aqui no pontos altos em relevo, vou fazer um ponto alto em cima de cada um, até chegar aqui onde iniciamos e eu volto para finalizar. Aqui eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto e cheguei aqui, ó, no último ponto alto em relevo que eu da carreira anterior, e nele eu faço um ponto alto. E aqui eu fecho na terceira correntinha de baixo para cima com ponto baixíssimo.
vendo? Aqui, como eu já expliquei na aula anterior, para não ficar aquele caminho, aquela costura aqui de 3 correntinhas, eu faço um falso ponto alto aqui. Eu dou uma largada no fio, puxo, faço uma correntinha e ele vai ficar assim, fica parecendo um ponto alto. Aí você vem aqui, ó, no mesmo espacinho e faz um ponto alto. Agora eu volto trabalhando um ponto alto para cada pontinho. Não, peraí, eu não vou fazer assim não. Eu vou... Um minuto. Assim mesmo, eu vou fazer. Eu ia dar uma mudada, fazer um jeitinho diferente, mas eu vou manter assim. Ó, eu dou uma puxada aqui. Eu faço esse ponto um pouquinho mais folgadinho e puxo uma correntinha. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto. E aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior. Eu vou fazer um ponto alto por toda a carreira e quando eu estiver aqui, eu volto para finalizar. Aqui, voltei aqui, ó, terminei minha carreira. Aqui na terceira corrente, esse falso ponto que nós fizemos aqui, eu não vou trabalhar nele, eu venho aqui na pontinha do ponto, ó, alto que eu fiz, do primeiro ponto alto e fecho. Olha só, aqui você vê que trabalhando ele assim, sem formar correntinha, fazendo um falso ponto, ele não fica aquela cicatriz das correntinhas, ó, ele fica parecendo um ponto alto normal. Aqui novamente eu vou seguir fazendo, ó, dou uma puxadinha, deixo o fio frouxo, ó, passo pra dentro, ele fica assim, ó, bem soltinho, fica tipo um Ezinho. Eu faço mais uma correntinha para prender ele, laço no mesmo espaço, eu faço um ponto alto e eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base até chegar novamente aqui. E essa eu vou fazer essa e mais 4 carreiras. Eu vou fazer um total de mais 5 carreiras com essa que eu iniciei. Vou fazer 5 carreiras que eu vou ficar para ficar com 6 centímetros aqui de comprimento. Porque eu tô fazendo uma batinha. A batinha é aquela blusinha mais folgadinha que usa por cima de uma calça leg, de um shortinho. Ele não é um vestido. Então, não tem que ser muito largo a parte abaixo da cinturinha. Então, eu vou fazer 6 centímetros de comprimento. No meu ponto, vai dar umas 5 carreiras. E eu já volto com vocês para mostrar e para estar medindo. Aqui eu fiz as minhas carreiras. Eu tinha falado que eu ia fazer 6 centímetros, mas eu achei melhor fazer 10 centímetros, porque 6 ia ficar muito curtinho. E a bata, ela é maiorzinha, né? Ela é grande. Ela fica como se pegasse até o meio do bumbum do neném. Então, aqui eu fiz daqui de onde eu comecei até aqui, ó, 10 centímetros. 10 centímetros aqui, pra ela ficar... Aí, agora eu vou fazer o babadinho. Agora eu vou dar início no babadinho. Aqui,
Sem o babadinho, ela tá com um comprimento de 24 centímetros. Eu vou fazer agora o babadinho. Eu vou estar mostrando pra vocês como mais ou menos vai ficar, que eu quero usar essa batinha. É assim, ó. Ela vai ficar por cima da calcinha, ó. Aí aqui vai vir o babadinho e vai ficar cobrindo aqui a parte do bumbumzinho do bebê. Então, agora eu vou dar início na parte de baixo, que é para iniciar o babado da batinha. Aqui eu vou abrir o ponto, vou deixar ele meio frouxo, faço uma corrente para fechar. No mesmo lugar eu faço um ponto alto. Aqui no segundo eu faço o segundo ponto alto. Agora aqui eu vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer 2 pontos altos e um aumento. Aqui, 1, 2 pontos altos, e agora eu vou fazer o meu aumento, que são 2 pontos altos no mesmo pontinho da base, assim. E eu vou fazer isso por toda a carreira, com 2 pontos altos e um aumento. Bom, não, eu vou mudar esse babadinho, eu vou deixar ele bem franzido. Para mim deixar ele bem franzidinho, eu vou fazer com um ponto alto e um aumento, para ele ficar bem com o babado bem soltinho. Eu vou fazer um ponto alto e um aumento por toda a carreira. Aqui eu fiz um ponto alto, um aumento. No próximo ponto, um ponto alto, e agora eu faço um aumento. São 2 pontos altos no mesmo pontinho. Agora eu venho, faço um ponto alto e um aumento. Um ponto alto, um aumento. E eu vou fazendo isso por toda a volta. Quando eu chegar aqui novamente, eu fecho, eu volto para fechar com vocês. Cheguei aqui no final, eu venho aqui, ó, na pontinha da terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu dou uma puxadinha no fio para deixar ele frouxo, fecho com uma corrente, eu venho aqui, ó, no mesmo espacinho, faço um ponto. Aqui nesse ponto do aumento, aqui, ó, eu faço. Aqui eu assim, aqui eu fiz uma adaptação aqui, ó. Aqui foi meu último aumento, ó. Aí aqui ia ficar um ponto e ia ficar um ponto, porque essa correntinha eu não conto como ponto, então ia ficar 2 pontos juntos. Então nesse aqui, para ficar certo, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar. E eu fecho aqui no primeiro ponto, que aí aqui nesse aumento, aqui eu vou contar como se fosse um ponto e aqui o último aumento. Aí começa novamente com um ponto e um aumento. Aqui eu subo aqui, ó. Aqui tá meu ponto e aqui tá meu aumento. Então aqui eu subo eu vou subir um falso ponto aqui, faço uma corrente para prender ele. No mesmo lugarzinho eu faço um ponto. Aqui no aumento, nesse ponto do meio, no primeiro ponto do aumento, eu faço um aumento de 2 pontos no mesmo lugar.
E aqui no último ponto do aumento aqui, eu faço um ponto. Agora, aqui eu faço um ponto no ponto do meio do aumento, que no caso aqui vai ser o primeiro ponto do aumento. Eu faço um aumento. Aqui no último ponto do aumento, aqui no último ponto do aumento, nesse aqui, no segundo ponto, eu faço um ponto. Deixa eu focar aqui. Aqui nesse ponto, eu faço um ponto normal. No ponto do meio, eu faço um aumento. E nesse ponto aqui, no último ponto do aumento, eu faço um ponto. Então, eu vou seguir dessa maneira, fazendo um ponto no meio, eu faço um aumento e um ponto. Vai ser novamente um ponto e um aumento por toda a carreira, mas o aumento vai ficar aqui no início do primeiro ponto do aumento. Então, vai ficar como se fosse um ponto, um aumento e um ponto entre os pontos aqui. Nesse ponto alto, eu faço um ponto alto. No meio do aumento, eu faço um aumento. E aqui no último ponto do aumento, eu faço um ponto alto. Vou fazer mais uma vez, para não ficar dúvida. Aqui, eu encerrei, aqui eu terminei o meu bloquinho de aumento. Eu fiz um ponto, um aumento e um ponto. Agora, eu vou fazer um aumento, um ponto aqui. Um ponto aqui novamente, ó. E no bloquinho do meio aqui, no início do aumento da carreira anterior, eu faço um aumento. Aqui eu faço um ponto. Sim? Deu para entender? No caso aqui, não vai, seria 2 pontos com um aumento, né? Aqui, eu confundi a carreira anterior, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui eu comecei com um ponto, essa correntinha não conta. Aqui eu comecei com um ponto, eu vim aqui, um aumento e um ponto. Agora, novamente no bloquinho da carreira anterior, ó, eu vou trabalhar um ponto. No ponto do aumento eu faço um aumento e no último ponto do aumento eu faço um ponto. Então, será 2 pontos e um aumento. O aumento ficará sempre em cima do primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Aqui eu já fiz um ponto, eu venho no próximo, eu faço o aumento. Então, aqui ficou 2 pontos, um do bloquinho anterior e um do próximo. E agora eu faço o aumento. E aqui eu faço um ponto no último ponto do aumento. Novamente, mais um ponto, que totaliza 2 pontos e o aumento. Novamente, vou fazer aqui 2 pontos e um aumento. E um aumento. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. E quando eu chegar aqui, eu volto para finalizar com vocês. Então, aqui ficará assim. Ficará 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. O aumento ficará sempre aqui, no início, no pezinho do primeiro ponto de aumento da carreira anterior. E entre eles ficará 2 pontos. Aí eu faço um ponto
2 pontos e aqui novamente no pezinho do aumento da carreira anterior eu faço o aumento. E assim eu vou fazer sucessivamente até chegar aqui no finalzinho da carreira. Chegar aqui, eu volto para fechar com vocês. Cheguei aqui, ó, eu fiz um aumento, 2 pontos altos e sobrou um pontinho aqui. Nele eu vou fazer o meu último aumento. Aqui, aí eu venho aqui, ó, em cima dessa, não trabalho nesse ponto aqui, nesse falso ponto. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora eu dou uma puxadinha no fio e prendo ele com um ponto baixíssimo. Laço, venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Agora eu vou fazer essa mesma repetição, um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, por toda a volta. Eu vou chegar aqui, vou prender com ponto baixíssimo e vou fazer mais 3 carreirinhas, igual a essa, de ponto sobre ponto. Não tem mais aumento. Eu vou fazer 3 carreirinhas e eu volto para fazer o bico de acabamento com vocês. Olá pessoal, voltei aqui, eu finalizei já, eu fiz as 3 carreiras ponto sobre ponto, que eu disse a vocês após a carreira de 2 pontos altos e um aumento. Aqui, 2 pontos altos e um aumento. Após essa carreira, eu fiz 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Agora, eu vou estar fazendo o bico de acabamento. No bico de acabamento, eu vou estar fazendo o ponto tombadinho. Pra batinha, que eu acho que vai ficar bem delicadinho. Faço a minha laçadinha, deixo frouxo, faço uma correntinha, laço e aqui no mesmo ponto eu faço 2 pontos altos. Aqui eu pulo 1, 2 e no terceiro ponto da base eu faço um ponto baixo. Subo 2 correntes, bem no mesmo ponto da base eu faço mais 2 pontos altos. Com o ponto baixo e as 2 correntinhas, fica meu primeiro ponto alto. Com mais 2 pontos altos são 3 pontos altos. Pulo 1, 2 e no terceiro fecho com ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a carreira, ponto tombadinho, fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas no mesmo pontinho da base, faço 2 pontos altos. Pulo 2 pontos altos da carreira anterior, venho no terceiro e prendo com ponto baixo. Subo 2 correntes e faço 2 pontos baixos, 2 pontos altos. Novamente, pulo 1, 2, no terceiro, faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e aqui no mesmo pontinho, aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu faço 2 pontos altos. Pulo 1, 2, no terceiro, fecho com ponto baixo. E assim eu vou fazendo o meu biquinho de acabamento por toda a volta com pontos tombadinhos. Eu vou fazer assim até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto para finalizar com vocês e fazer a parte traseira aqui da nossa batinha. Aqui, subir as costas, que eu vou fazer igualmente a parte da frente, onde nós iniciamos o trabalho. Então, vou terminar a minha carreira de acabamento e eu volto com vocês.
Aqui, terminei. Aqui eu vou fazer meu ponto tombadinho, o último. Aqui eu fiz um ponto baixo, subi 2 correntinhas e coloquei mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Aqui me sobrou 4 pontos. Para não ficar repuxando, aqui eu vou botar mais um ponto alto. Vou deixar com 4 e eu pulo esses 4 pontos, esses 3 pontos e aqui no quarto, bem no pezinho do outro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Assim ele vai ficar igual, ele não vai ficar repuxando. Aqui eu vou cortar o meu fio, deixa eu pegar minha tesourinha. Aqui eu corto o meu fio. Ó, puxo. Eu venho aqui, ó, no pezinho aqui, bem aqui no ponto baixo do primeiro ponto tombadinho que eu fiz, eu puxo esse fio. Desculpa o barulho, aqui tá tendo uma construção, o quartel tá fazendo uma construção aqui ao lado da minha casa, atrás da minha casa, na verdade. Então, hoje tá uma barulheira aqui mesmo, mas eu tenho que entregar esse conjunto esse final de semana, então não vou ter como esperar. Então vai ter que gravar assim mesmo. Então, esse barulho que vocês estão ouvindo, peço desculpa, é a construção do quartel aqui, ó, atrás da minha casa. Aqui, ó, eu venho aqui, eu puxei por trás do primeiro ponto aqui, baixo do primeiro ponto tombadinho, puxo pra frente, eu venho aqui nesse último ponto, no quarto ponto do ponto tombadinho, puxo minha linha no meio dele, assim, ó. Agora eu volto aqui por trás, nesse falso ponto que ficou aqui, pego o meu fio e puxo novamente lá para trás, e eu dou uma leve puxadinha assim. Deixa eu focar aqui. Olha só como que ele fica imperceptível. Fica parecendo o ponto alto. Aí eu venho aqui por trás do meu trabalho e eu vou esconder esse fio. Aqui eu dou um nozinho, eu puxo ele aqui, deixo minha agulha aqui no meio, laço meu fio, puxo aqui pra dentro novamente e eu dou uma puxadinha para ele ficar com um nozinho aqui, ó. Esse nozinho não vai aparecer porque eu vou puxar ele para dentro do meu trabalho. Agora eu venho aqui entre os meus pontos e vou puxando o meu fio. Ó, puxei e o nozinho entra para dentro do meu trabalho aqui, ó. E eu venho escondendo esse fio entre os pontos aqui. Olha só como que ele vai escondendo. Eu puxo ele aqui para baixo desses pontos altos aqui, ó. Não, vou deixar ele aqui vou esconder eles aqui mesmo, nesse ponto tombadinho aqui, ó. Aí eu venho aqui novamente nesses fiozinhos que ficaram do ponto tombadinho, venho no próximo aqui, ó. Ó, aí eu pego, laço o meu fio, puxo aqui pra dentro. Aqui, e puxo o meu fio. E olha só, como o nozinho ficou escondido, e aqui não aparece que foi o arremate aqui. Aqui eu corto o meu fio. E tá finalizado o babadinho. Olha só como que
ficou esse babadinho. Ficou uma graça, né? Ó, aqui tá a minha batinha. Meu espaço é pequenininho aqui, como vocês podem ver, mas eu vou trabalhando com o que dá, né? Aqui, início. Agora, vamos dar início às costas do babadinho. Eu vou pegar a minha linha e eu já volto. Aqui, pessoal, ó, aqui aqui vai estar a parte traseira aqui da nossa batinha. Eu vou vir aqui certinho, na mesma direção, ó, na mesma direção do pontinho, aqui, ó, na lateral dele, ó. Vou pegar aqui nesses cordões de correntinha. Aqui, nós iniciamos ela fazendo os aumentos, né? Veio aumentando, aumentando até chegar aqui. Aqui nós vamos iniciar já com o aumento, vamos iniciar daqui, vamos trabalhar até aqui da mesma forma na lateral, com pontos em alto relevo, 7 pontos de um lado, 7 pontos do outro. E nós vamos diminuindo até chegar ao tamanho aqui da parte onde nós iniciamos. Aqui vai ser ao contrário, nós vamos diminuir. Então, aqui eu vou puxar o meu fiozinho aqui para dentro e eu vou dar 2 nozinhos. Aqui eu dei 2 nozinhos. Está na mesma direção do meu último ponto dessa carreira da frente aqui. Aqui eu venho, ó. Aqui eu vou iniciar a parte de trás do meu trabalho, ó. Eu puxo meu fio, dou uma leve puxadinha, deixo ele frouxo na agulha e puxo para dentro. Faço uma correntinha para prender o fio. Aqui eu laço, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Esse falso ponto eu não conto como ponto alto, é esse ponto aqui que eu conto. Agora aqui nós vamos iniciar o trabalho fazendo a mesma repetição que essa aqui, ó. Aqui nós fizemos e veio a carreira de... Nós fizemos a última carreira em ponto alto relevo e aqui já fiz o cordão de correntinhas para iniciar o meu trabalho. Aqui eu vou dar início nos meus pontos. Eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Aqui eu vou estar fazendo a minha carreira de ponto sobre ponto. Aqui eu vou estar trabalhando primeiro o meu ponto em relevo, que será um total de 7. Aqui eu faço um ponto, pegando pela frente, eu venho no próximo aqui, ó, e puxo por trás e faço um ponto alto em relevo, pegando por trás. Me desculpe, meus filhos estão em casa hoje, não foram para a escola, então fala algum barulho que vocês ouvirem, além do barulho do quartel, é eles, tá bom? Peço desculpas, mas como eu disse, eu preciso entregar esse trabalho esse final de semana e eu tenho que terminar ele agora, hoje, de preferência, então não tem como eu adiar a aula, deixar para outro dia. E tô trabalhando conforme eu vou conseguindo, tentando. Aqui eu faço um terceiro ponto alto em relevo, pegando pela frente. Venho aqui, faço o quarto ponto alto em relevo, pegando por trás. O quinto ponto alto em relevo.
pegando pela frente, e aqui eu já vou escondendo o meu fiozinho aqui da carreira do arremate aqui que eu fiz. Aqui eu faço meu outro ponto alto em relevo, pegando por trás. Aqui eu já tenho esse ponto alto aqui, não conta, começa desse: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou pro 7º ponto alto em relevo. Aqui vou pro 7º ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo aqui. Agora eu vou trabalhando ponto sobre ponto, normalmente, um ponto alto para cada correntinha dessa aqui da parte de trás que ficou. Nós trabalhamos em uma alcinha da correntinha. Só um minuto, rapidinho. Aqui eu faço o meu ponto alto em relevo, é meu ponto alto normal, em cima de cada correntinha que sobrou aqui, em cima de cada alcinha dessa que sobrou da correntinha da carreira anterior. E eu vou fazer isso, ponto alto sobre cada cordãozinho da correntinha que sobrou, até me faltar aqui 8 pontinhos. Me faltando 8 pontinhos, eu volto para finalizar com vocês. Aqui, voltei, faltando 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos aqui. Nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Eu vou fazer igual eu iniciei aqui. Eu iniciei pegando pela frente. Eu iniciei pegando pela frente e terminei aqui pegando pela frente, ó. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pegando pela frente. Então, aqui eu inicio pegando pela frente, faço o segundo ponto alto em relevo por trás, o terceiro pela frente, o quarto por trás, o quinto pela frente, o sexto por trás e o 7º pela frente. E aqui, nesse último pontinho aqui, eu faço um ponto alto normal. Viu? Assim. Aqui eu alargo meu fio, puxo meu pra dentro da minha laçadinha pra dentro do fio, faço uma correntinha e eu viro meu trabalho. Aqui eu vou trabalhar novamente 7 pontos altos em relevo. Aqui ele tá por trás, ó. Ele tá aqui por trás. Então eu venho aqui e faço um ponto alto em relevo. Meu segundo. O terceiro. Quarto. Agora eu faço o quinto. Será ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Quinto. O sexto. E aqui eu faço o 7º. Sete pontos altos em relevo. Agora eu vou fazer a minha diminuição. Qual vai ser minha diminuição aqui? Ó, fiz meus 7 pontos altos em relevo. Agora eu vou começar a diminuir. Eu venho aqui, ó, nesse pontinho aqui,
nesse pontinho ao lado, puxo minha laçadinha, volto, laço meu fio, venho nesse próximo pontinho, puxo minha laçadinha, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, laço e tiro tudo. Eu venho aqui no próximo. Pera aí, eu confundi isso aqui. Não é esse tipo de diminuição que eu quero fazer nesse trabalho, para ele não ficar repuxando, não ficar caído. Então aqui, ó, eu venho nesse ponto aqui, ó, eu puxo minha laçada, não finalizo, eu dou uma, fecho a agulha, fico com 2 laços, eu venho no próximo, puxo minha laçada, não finalizo meu ponto, puxo, fico com 2, aqui eu deixei 3 fiozinhos, eu puxo todos e finalizei a minha diminuição aqui. Eu volto, venho aqui e faço um ponto alto para cada pontinho da base até eu chegar aqui 2 pontinhos antes do primeiro ponto em relevo. Eu vou fazer meus pontos altos até quando tiver faltando 2 para chegar no ponto alto em relevo, eu volto. Aqui cheguei faltando 2 pontinhos para o meu primeiro ponto alto em relevo da base aqui. Aqui tá meu ponto alto, eu tenho 2 pontinhos antes. Nesses 2 pontinhos eu faço a diminuição. Eu venho aqui, ó, no primeiro, puxo minha laçada, faço um ponto sem terminar. Venho no próximo, puxo, laço e faço um ponto sem terminar. Fiquei com 3 laçadinhas, venho e puxo tudo. Aqui eu fiz minha diminuição. Agora eu vou trabalhando no 7 pontos altos em relevo, normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui o último ponto alto em relevo, o 7º. Fiz meus 7 pontos. Aqui nessa correntinha que nós demos no início, aqui nesse ponto aqui, eu venho e fecho e faço um ponto alto aqui. Aqui eu vou subir 3 correntes, viro meu trabalho aqui, e aqui eu vou fazer meus pontos altos em relevo novamente, um total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, meu 6º e o 7º. Aqui, fiz meus 7 pontos, agora eu vou fazer minha diminuição. Eu venho aqui, aqui foi a nossa diminuição, ó. Aqui tá a laçadinha, ó, da nossa diminuição. Eu venho nela aqui, puxo, faço um ponto sem terminar, laço, venho no próximo aqui, no próximo pontinho, puxo, faço um sem terminar, fico com 3 laçadinhas na agulha e puxo todas. Fiz minha diminuição. Aqui eu faço novamente ponto alto sobre cada pontinho
da carreira anterior. E aí eu vou fazer ponto alto até chegar aqui. Me faltando 2 pontos. Aqui foi a nossa diminuição. Faltando 2 pontos antes da primeira ponto alto em relevo, eu volto para mim fazer a diminuição novamente com vocês. Aqui fiz meus pontos altos. Cheguei aqui, ó, faltando 2 pontinhos para chegar para o ponto alto em relevo. Aqui eu venho, faço um ponto alto sem terminar, venho no próximo ponto aqui, ó, faço meu ponto alto sem terminar. Fiquei com 3 laçadinhas, eu laço e puxo tudo. Aqui vocês deixam bem apertadinho para o ponto não ficar frouxo, tá bom? E aqui novamente, depois da diminuição, eu volto fazendo meus pontos altos em relevo, que serão um total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º e último ponto alto em relevo. Aqui nessas correntinhas eu venho e na terceira correntinha de baixo para cima, aqui ó, aqui nessa terceira correntinha de baixo para cima eu venho e fecho e faço ponto alto e finalizo minha carreira. Aqui serão repetições, aqui será mesmo trabalho que nós fizemos na frente. Aqui nós vamos estar diminuindo e vamos fazer a diminuição até chegar a este tamanho aqui, o tamanho que nós iniciamos. Aqui nós vamos estar diminuindo agora, trabalhando da mesma forma, a mesma repetição. Aqui serão 7 pontos altos em relevo. Inicio com ponto alto, o início das duas pontas, o início e o fim, no caso, inicia e termina com um ponto alto normal. Faço meus 7 pontos altos em relevo. Depois do último ponto alto em relevo, eu faço a diminuição. Faço o ponto alto e antes do primeiro ponto alto em relevo, eu faço a minha diminuição. Pego, trabalho em 2 pontinhos e faço somente um, fazendo a minha diminuição. Trabalho novamente 7 pontos e finalizo com um ponto baixo sozinho. Eu vou fazer isso até eu atingir novamente o mesmo tamanho da frente. Aqui na frente nós trabalhamos o total de, aqui foram, deixa eu arrumar aqui. Aqui foram um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras de aumentos. Essas duas foi ponto sobre ponto. Então, eu farei 14 carreiras aqui na parte de trás. Eu já fiz, essa é a segunda, eu vou para a terceira. Então, eu vou fazer o total de 14 carreiras com diminuição. E na hora que eu tiver 14 carreiras, 14 não, porque na 14ª eu farei o mesmo trabalho que nós fizemos aqui na ponta, que serão pontos altos em relevo. Então, na 13ª carreira de diminuição, eu faço as 13 carreirinhas, na 14ª eu volto para fazer com vocês. Eu finalizei já minhas 13 carreiras de diminuição. Aqui foi minha última, aqui foi minha carreira de ponto. Aqui foi minha carreira de ponto sobre ponto.
E aqui eu iniciei as carreiras de diminuição. Aqui eu fiz um total de 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Aqui, 13ª carreira de diminuição. Agora é a 14ª carreira de diminuição e a última. Essa última carreira de diminuição vai ser diferente porque eu vou trabalhar toda essa carreira em ponto alto relevo. Eu subo aqui 3 correntinhas, que equivale à altura de um ponto alto. Eu venho aqui, ó, no meu ponto alto, no meu primeiro ponto alto em alto relevo e faço um ponto alto relevo nele. Aqui no meu segundo ponto, ele tá bem aqui atrás, ó, é sempre um na frente e um atrás, ó. Aqui, faço um ponto alto relevo. Vou pro terceiro. Venho aqui, ó, no quarto. Meu quinto. Meu sexto. E o meu sétimo e último ponto em alto relevo. Aqui eu vou fazer uma diminuição. Ó, aqui tá meu ponto, minha diminuição. Eu tenho que fazer uma diminuição aqui. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou puxar o meu fio, laço, faço a metade do ponto, venho aqui no próximo, puxo, faço a metade do ponto, fico com 3 laçadinhas e fecho o meu ponto aqui. Aqui ele ficou um ponto alto, uma diminuição. Esse aqui vai ficar como se fosse já o ponto alto relevo por trás. Porque agora aqui, ó, eu venho e puxo, ó. Ele vai aparecer por trás porque eu vou fazer da seguinte forma. Eu usei esses 2 pontos para fazer o alto relevo, para fazer a diminuição. Para ele ficar como um ponto por trás, eu volto aqui nesse pontinho, ó, nesse segundo ponto que eu peguei para fazer a diminuição. Eu venho nele e venho no próximo já, eu puxo e faço meu ponto alto. Ó, aí ele vai ficar por trás e aqui eu vou estar usando o outro ponto pela frente para ele ficar em alto relevo. Agora eu volto aqui atrás e faço o ponto em alto relevo. E assim eu vou fazendo ponto sobre ponto, mas agora vai ser essa carreira vai ser só em alto relevo, um ponto pegando pela frente e o outro pegando por trás, até eu chegar aqui nesse pontinho. Eu vou fazer junto com vocês, que é bem pouquinho, então é rapidinho. Então, ó. Próximo por trás, próximo pela frente, o próximo por trás, o próximo pela frente, ó. Aqui é o meu ponto da diminuição. Tá, vou trabalhar mais um aqui por trás.
E eu cheguei aqui, ó, no meu um ponto antes da minha diminuição. Então aqui eu vou fazer novamente a mesma coisa. Para aqui, para esse ponto ficar aparecendo que ele tá por trás, eu venho aqui, ó, e eu pego esse ponto, ó. Eu venho aqui, ó, eu puxo esse ponto, faço ele em alto relevo. Aqui eu faço a minha diminuição, ó. Nesse mesmo ponto agora aqui, ó. Nesse mesmo ponto que eu peguei por trás, eu entro aqui nessa laçadinha, puxo, não finalizo meu ponto, eu venho aqui no próximo, que é desse da diminuição, puxo meu fio, não termino, fico com 3 na agulha e fecho, fazendo a diminuição. E aqui ele ficou, aqui ficou um ponto alto relevo, e aqui ele vai ficar o ponto alto relevo como se fosse por trás. E aqui eu volto novamente, pegando, ó, agora aqui, ó, eu pego no ponto ao contrário, agora eu venho nesse ponto aqui, da diminuição, nesse aqui, ó, e pego nesse outro aqui, dois pontinhos, e faço um ponto alto em relevo, ó, como que ele ficou lá para trás e ficou igualzinho às outras carreiras. Aqui eu volto fazendo meus 7 pontos, já fiz um, agora eu faço o segundo. Meu terceiro. Escapou aqui. Quarto. Quinto. Que é o meu sexto. E o meu sétimo ponto. O gancho para aqui. Peraí, tá enganchando aqui na minha agulha. Aqui. Sétimo ponto. Olha só. E assim ficou. Viu? E aqui nesse último pontinho aqui, que é o das correntinhas, ele fica bem escondidinho. E aí você trabalha um ponto normal. Na terceira correntinha aqui, de baixo pra cima. Peraí, eu não peguei no meio. Ele fica bem escondidinho mesmo. Ó. Aqui eu finalizo o meu ponto. Olha só. E assim tá ficando, ó. Essa foi a última carreira de diminuição. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Viro o meu trabalho. E eu vou trabalhar novamente meus pontos altos em relevo. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Aqui não tem mais diminuição. Aqui vai ser ponto sobre ponto. Eu vou fazer essa carreira e mais uma e eu volto para fazer a alcinha. Aqui, finalizei, fiz minhas duas carreiras aqui, ó, de ponto sobre ponto e ficou assim, a frente e aqui as costas do meu trabalho. Agora eu vou dar início ao cordão, a alça da batinha. Deixa eu finalizar aqui no ponto. Aqui. Eu vou dar início à alça da minha bata. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. A alcinha eu vou fazer no mesmo ponto, para ficar igual aqui esse trabalho, em ponto relevo, tá bom? Então aqui eu vou subir, eu vou trabalhar novamente, igual aqui a carreira anterior. Eu vou estar fazendo 7 pontos altos em relevo. Esse cordão aqui de correntinha, as 3 correntinhas que eu subi no início não contam como relevo, tá? Ela é um ponto alto sozinho. Aqui fora esse ponto, eu vou fazer 7 pontos altos em relevo. Segundo, terceiro, meu quarto, tá focando aqui. Quinto, meu sexto e meu sétimo. Aqui, 7 pontos altos em relevo. Ai, peraí. Com esse cordão aqui, ficou um total de 8 pontos. Então, para eu fazer o acabamento depois, e eu em pontos baixos ou baixíssimos, vou ver ainda, vou decidir no finalzinho da aula. Eu vou fazer mais um ponto alto aqui, em cima desse ponto alto, normal, um ponto alto normal. Para ficar somente esses 7 pontos altos em relevo. Aqui eu vou subir novamente 3 correntinhas, viro o meu trabalho e trabalho novamente os 7 pontos altos em relevo aqui. Peraí que eu embolei aqui. Dois. Três. Vira aqui, ó. Quarto. Quinto. Sexto e o meu sétimo ponto alto em relevo. E aqui, nesse cordão de correntinha, nesse ponto alto que eu subi, eu na terceira correntinha de baixo para cima, eu faço um ponto alto normal. Então, eu vou subir esse cordão de correntinha, eu vou subir essa alcinha dessa mesma forma, nessa mesma repetição, por
12 centímetros por 12 centímetros, mais ou menos. Dessa mesma maneira aqui, ó, eu faço um ponto alto sozinho, normal, trabalho 7 pontos altos em relevo, um pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, assim, intercalando frente e trás por 7 vezes, e trabalho um ponto alto sozinho, um ponto alto normal no início e no fim. Eu vou subir esse cordão de correntinhas, vou trabalhar os meus aqui, e depois eu volto para mostrar quantos centímetros eu fiz para minha batinha. Vou ver, vou trabalhando e ver qual tamanho fica melhor para essa batinha no tamanho de 1 ano. Então eu vou fazer as minhas e volto mostrando para vocês a quantidade em centímetros. Aqui eu finalizei a minha alça. Eu fiz ela com 14 centímetros. Ó, 14 centímetros eu fiz um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu fiz 13 carreiras e ficou com 14 centímetros. Aqui pra mim vai tá ótimo já. Pra batinha. Aí, coloca assim. E vai ficar finalizada a alcinha. Aqui eu dou uma laçadinha, faço uma correntinha e corto meu fio. Aqui eu puxo mais um nozinho por dentro aqui. Eu puxo esse fio mais uma vez aqui por dentro, pra ficar bem preso o nozinho, ó. Puxo. E tá pronto aqui, ó. Agora eu vou fazer a segunda alcinha com vocês. Vou estar mostrando para não ficar nenhuma dúvida. Dou uma laçadinha inicial. Eu venho aqui, ó. Aqui no último, eu fiz no último ponto. Eu já iniciei subindo as correntinhas. Então aqui, eu venho aqui, ó, nessa correntinha, ela fica escondida aqui, ó, atrás do ponto alto em relevo. Eu venho nela aqui, na terceira correntinha de baixo para cima. E aqui eu prendo um ponto baixo, baixíssimo. Deixa eu ver se vai focar aqui. Aqui, ó. Eu subo aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Esse vai ser o primeiro ponto alto, o normal. Agora eu vou trabalhar os 7 pontos altos em relevo. Eu vou dar continuidade nessa mesma sequência que tá aqui, fazendo apenas 7. Um ponto alto em relevo pela frente, o segundo eu venho por trás. Pego aqui por trás do ponto, puxo, trago esse fiozinho para trás e eu já vou arrematando ele. Venho agora aqui no terceiro. Venho aqui, vou fazer o quarto. Meu quinto. Meu sexto. E o sétimo e último ponto alto em relevo. 7 pontos altos em relevo. Aqui eu faço um ponto alto normal, ó. Aqui eu fiz 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aqui eu venho e trabalho um ponto alto sozinho, normal, em cima do ponto. Subo novamente 3 correntinhas
Viro meu trabalho. Ui, tá balançando tudo aqui. Me desculpe. Aqui tá. Aí eu volto aqui, ó. Vou trabalhar novamente os 7 pontos altos em relevo. Eu venho aqui, esse ponto alto não conta, ele é sozinho. Eu venho nesse ponto alto em relevo que tá aqui por trás, ó. Ó. Venho aqui e trabalho novamente 7 pontos altos em relevo. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos em relevo. Venho aqui nessa correntinha, na terceira correntinha de baixo para cima e fecho com ponto alto normal. Então aqui eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado. Eu vou subir 13 carreiras, ficando com 14 centímetros. Eu vou fazer as minhas e volto para fazer o acabamento. Então eu vou fazer as minhas e faz as suas e eu já volto. Aqui eu terminei minha outra alcinha, eu fiz 13 carreiras. Para confirmar aqui com vocês novamente, ó, minhas 13 carreiras, 14 centímetros. Então ficou exatamente igual aos dois lados da alça. Aqui eu vou fiz uma correntinha, fiz meu ponto alto, faço uma correntinha e corto meu fio. Eu venho aqui, afrouxo o meu fio, puxo essa linha aqui para dentro e dou um nozinho, para ele ficar bem preso. E agora, ó, olha como tá ficando a nossa batinha, ó. Ó, assim, exatamente. Aqui eu venho com a alcinha, venho com a alcinha aqui, ó, e assim vai ficando. Tá vendo? É igual. E aqui eu vou fazer a aplicação dos moranguinhos, como eu falei, como eu informei, né? Eu vou estar colocando os moranguinhos assim, vou intercalar eles aqui. Vou fazer assim, mas primeiro eu vou, antes de fazer a aplicação, eu já vou fazer a carreira de acabamento aqui com vocês. E depois eu volto para fazer, para mostrar ela finalizada. Aqui eu dou minha laçadinha inicial, prendo minha linha na agulha, eu venho aqui no meio, ó, no meio do ponto aqui, ó, e eu prendo com um ponto baixíssimo. Peguei o fio errado, peraí. Eu venho aqui. Prendo. Nossa, tá difícil hoje, hein? Tá complicado hoje. Já ficou um nozinho aqui. Vai esse nozinho mesmo, pra que esquentar a cabeça, né? Aqui eu faço meu nozinho, ó. Eu volto aqui no mesmo lugar e fecho com ponto baixíssimo. No mesmo lugar eu venho
Aqui no mesmo lugar eu venho e faço um ponto baixo. Venho aqui no meio, faço um ponto baixo. Essas vozes estão vindo do meu filho, tá? Aqui, no meio aqui, naqueles cordão. Agora nós vamos trabalhar naqueles cordão de correntinha, de ponto altos, que foi trabalhado normalmente, sem ser o ponto alto em alto relevo. Nós vamos trabalhar nesses pontos altos que nós iniciamos e finalizamos as carreiras. Nele, eu vou trabalhar um ponto baixo. Para cada ponto alto desse deitado, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E eu já vou escondendo esse fiozinho aqui, vou arrematando ele durante o meu trabalho. Aqui, volto no segundo ponto alto deitado e faço 2 pontos baixos. Aqui nesse meinho aqui, ó, entre as carreiras, eu venho e faço um ponto baixo. Ó. Venho aqui no ponto alto deitado, faço 2 pontos baixos nele. Esse fiozinho aqui eu puxo, deixo bem aqui para mim cortar depois. Ó, aqui, ó, tá o meinho aqui, ó, o meinho do ponto. Nele eu faço um ponto baixo também. E eu vou fazer isso por toda a volta da minha batinha. Vou fazendo um ponto baixo no intervalinho dos pontos, e em cada ponto alto deitado eu vou trabalhar 2 pontos altos. Aqui, em cada ponto alto eu faço 2 pontos baixos. No meio dos pontos, aqui nesse buraquinho que fica aqui, desses pontos, eu faço um ponto baixo nele. Aqui no meio, aqui no ponto alto deitado, eu faço 2 pontos baixos. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira, por toda a volta. Trabalho aqui na minha alcinha. Eu trabalho na minha alcinha aqui, faço ponto baixo por toda a minha volta, em toda a minha alcinha, nos 2 lados. Contorno a lateral inteira. Aqui em cima eu venho fazendo um ponto baixo também sobre cada ponto alto da carreira. E quando eu chegar aqui, eu volto para finalizar com vocês e mostrar ela, a batinha já com o acabamento pronto. E depois nós vamos partir para a aplicação dos moranguinhos. Terminei aqui, pessoal. Ó, assim ficou a minha batinha finalizada já. Fiz uma carreira de ponto baixo, de acabamento por toda a voltinha, ó, nas alcinhas. Aqui nas alcinhas. Aqui no acabamento de baixo eu fiz em ponto tombadinho. Ó, aqui tá a nossa batinha. Olha só. Olha que fofura que tá essa batinha. Olha isso. Aí eu vou fazer a aplicação dos moranguinhos agora. Vou fazer a aplicação aqui, nessa parte da frente, e eu vou intercalando aqui. Esse moranguinho tá na videoaula da calcinha e do bucket. Eu fiz a videoaula dele. Então aqui eu vou intercalar os moranguinhos aqui. Conforme eu vou fazendo a minha colagem, eu vou vendo onde eu vou aplicando cada um deles, e eu venho mostrando aqui. E eu venho mostrando aqui para vocês como que eu vou deixar finalizado aqui a aplicação de moranguinho. Eu vou brincar com eles aqui
no meu trabalho. Vou fazer a colagem. Como que eu vou fazer a colagem? Eu vou usar o fio de polipropileno. Eu adoro fazer a colagem com esse fio. Eu uso ele duplo ou até em 3 laçadinhas. Eu pego 3 laçadinhas dele assim, ó, para ele ficar bem firme. E eu faço a colagem dele. Eu deixo assim, ó, com 3 fios e eu vou fazendo a colagem. Então, eu faço, como sabem, né? A colagem dele é com fogo, queima ele e vem e faz a colagem da peça. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui, a primeira colagem com vocês. E depois eu vou montar a minha batinha aqui, como vou ver como que eu vou estar preferindo fazer a intercalação das aplicações e eu venho mostrando já para vocês como vai estar finalizado. Então aqui eu vou deixar um moranguinho aqui no meio. Eu vou deixar um moranguinho aqui em cima, na parte de cima, ó. Eu vou deixar um moranguinho aqui na parte de cima, mais ou menos assim. Vou deixar ele assim virado para minha esquerda. E 2 aqui embaixo dele eu vou deixar assim. Eu vou deixar um assim e outro assim. Eu acho que eu vou fazer assim. E coloco o outro pra lá, um tá pra cá, o outro eu vou deixar pra cá, um tá pra lá, o outro eu deixo pra cá. Mais ou menos assim que eu vou estar fazendo. Então aqui, deixa eu ver. Tá, aqui eu vou pegar minha linha de polipropileno. Vou estar fazendo a colagem de um. E depois eu venho mostrando para vocês como ficou a peça no final. Aqui tá o meu trabalho em pontos em alto relevo. Eu vou fazer a aplicação dele bem aqui, ó. Uma carreira abaixo desse ponto alto. Aqui tá a minha carreira em ponto alto relevo. Aí aqui vem minha carreira de ponto alto normal. Eu vou fazer uma carreira abaixo dele, eu vou fazer a minha aplicação. Aqui. Tá junto as 3 pontinhas, ó. Aqui vocês tomem cuidado para não queimar esse colo. Ó. Tá vendo? Vou deixar ele assim para cima. E aqui vocês fazem várias pontinhas de cola, que é para ele ficar bem fixo e não soltar o trabalho. Vem aqui e cola. Cuidado para não respingar o fio e manchar a peça de vocês. Tomem cuidado para isso não acontecer, senão depois não tem como tirar, ele não solta, ele não sai. Então vai ser um trabalho perdido. Ó. As minhas peças eu faço sempre com ele, eu lavo, eu bato na máquina e não solto. Ele fica bem fixo mesmo, mas tem que fazer várias colagens, ó. Várias vezes por todo o trabalho, em cada cantinho que você conseguir botar a cola, vocês coloquem. Aqui. Ó.
Aí aqui, ó. Pronto. Aqui eu corto esse fio que eu esqueci de arrematar ele. Então eu venho aqui, corto ele. E assim ficou a aplicação do meu moranguinho, ó. Viu? Ó. Ele não solta, ele fica bem coladinho aqui. Então agora eu vou fazer a aplicação dos demais, vou ver em qual posição que eu vou deixar cada um e depois eu volto mostrando para vocês o trabalho finalizado, tá bom? Então vou fazer a minha colagem e já volto. Assim ficou a nossa batinha. Eu coloquei as aplicações assim, moranguinho central, coloquei dois na parte de baixo, um virado pro outro. Aí eu na segunda carreira eu coloquei novamente dois, um pouquinho mais para dentro entre eles, um virado para a direita, outro virado para a esquerda. E aqui no final, na última camadinha, eu coloquei três moranguinhos, um na central, igual o da parte de cima, e um virado para a direita e o outro virado para a esquerda. E assim ficou a nossa batinha. Olha que perfeição que ficou essa batinha, gente. Ó. Olha que linda. Aqui eu coloquei dois botãozinhos verde, um verde brilhoso, que é para combinar com a talinha do morango. Aqui, ó. Olha só. Atrás ficou desse jeitinho, ó. Aqui é o babadinho dela. Aqui na frente. Aqui no ladinho eu coloquei a minha logo, Ruth Crochê. E olha que coisa mais linda. Olha, olha aqui. Ficou ou não ficou, gente? Uma batinha tão linda que ficou. Já imagino a nenenzinha usando essa lindeza. Como que não vai ficar linda, não é mesmo? Então, aqui, pessoal, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Estou à disposição para responder a todos. E espero que gostem do meu trabalho. Como eu disse, eu estou iniciando, mas vou dar o meu melhor aqui para fazer tudo certinho. Espero que vocês tenham entendido bem, passo a passo, bem a videoaula e que vocês consigam fazer essa batinha. A videoaula da calcinha e do bucket já está no canal também. E aqui fica a videoaula dessa linda batinha. Tchau, tchau.